Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Reencontre-se, o seu canal de autoconhecimento. Eu sou a Cláudia e hoje eu vou falar com você como mudar a sua frequência vibracional para alcançar prosperidade através dos decretos. Eu vou ensinar para você o que são os decretos, mas antes de mais nada eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. E eu sempre estou postando vídeos novos. O YouTube ele nem sempre vai te entregar, porque com certeza você já é inscrito em um monte de canal, não é mesmo? Então eu vou pedir para que você entre no canal de vez em quando e veja esses vídeos, porque eu posto mais de um vídeo por semana para você aí que gosta desse tema de autoconhecimento, espiritualidade, sempre com uma base bíblica, uma base cristã. Então vamos lá, vamos falar o que são esses decretos que são capazes de mudar a sua frequência vibracional. Primeiro, gente, eu quero falar para vocês que eu resisti um pouquinho de falar sobre esse tema, porque tem muitas pessoas que elas exageram nessa questão da confissão, de ficar falando palavras positivas, então muitas vezes elas se tornam muito chatas. Então eu já tive e-mails de pessoas que eram muito religiosas e que ficavam o tempo todo falando, confessando palavra bíblica e que às vezes não conseguiam nem ter um papo com ninguém, uma conversa saudável com ninguém, de tanta palavra e frase dita na hora errada. Inclusive eu vou falar para vocês aqui quando e como decretar, porque isso também é importante. Para que funcione, é preciso que você saiba quando e como fazer essas confissões, tá bom? Então fica no vídeo que eu não enrolo não, vou ensinar passo a passo. Eu só tô falando dessa minha resistência porque tanto conheci pessoas que eram altamente religiosas como altamente coaches e que ficavam o tempo todo confessando e às vezes a gente queria contar algum problema, conversar, se abrir e a pessoa nem deixava porque dizia, mas você tá errada, você não pode ficar falando coisa negativa. E blá, 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 é uma coisa muito chata, porque não é isso que eu ensino, não é isso que eu vivo, não é isso que eu pratico. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre o que são os decretos e como a gente pode usar da maneira eficiente, da maneira correta, para que mude a sua vibração. Então, vamos lá. Primeiro, precisa a gente entender que tudo aqui tem uma vibração, tá? Todas as palavras, todos os pensamentos, os sentimentos, tudo isso tem uma vibração. Então, quando nós estamos muito para baixo, nós estamos com uma vibração muito baixa, geralmente acontecem coisas até piores, né? Se a gente não vigiar esse momento aí, e a gente pode então atrair até coisas piores, porque estamos muito vibrando nesse negativo, nessa negatividade. Então, é preciso sair dessa vibração. E uma das coisas que pode ajudar muito a que a gente consiga sair dessa vibração, você consiga sair dessa vibração, são os decretos poderosos. E o que é decretar? Decretar é declarar, é determinar que algo vai acontecer, que algo vai mudar. E existe, então, essa questão que nós podemos usar a palavra. E existem vários tipos de decretos, tá, gente? Mas eu creio muito nos decretos bíblicos. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não creio que ela contém a palavra de Deus. Eu, como cristã, creio que ela é a palavra de Deus. Então, eu estou aqui para te ensinar a usar os decretos poderosos. Esses decretos poderosos, eles partem do próprio Criador, que é Deus. Deus, ele criou todo o universo dizendo apenas palavras. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, tudo que Deus fez ali no Gênesis, você começa a ver o livro de Gênesis e você vê que tudo passou a existir através da palavra dele. E quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ele deu a você e a mim esse poder também de decretar. Aqui eu entro até numa questão meio polêmica, porque tem gente que fala, Cláudia, só o cristão pode decretar? Só o cristão fala e as coisas acontecem? Só o cristão isso e aquilo? E isso aqui independe da sua religião, independe do seu credo, porque você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando você fala, um poder imenso está na sua boca, está na sua palavra.
Então aqui eu quero falar para você que existem os decretos poderosos, mas também existem os decretos ruins. Quando uma pessoa fala para o filho dela, você é uma peste, você não vai dar em nada, você não presta, você é igualzinho ao teu pai. Quando você fala isso, você está decretando sobre a vida daquele seu filho. Por mais que seja um momento de raiva que você acha que está falando da boca para fora. Porque você foi feita a imagem e a semelhança de Deus. Então, cuidado com os seus decretos, porque eles são poderosos. Seja para o bem, seja para o mal. Tá? Então, aqui fica um tópico. É importante você entender o que são os decretos. E essas palavras, elas são como sementes espirituais. E tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher, ele também vai ceifar. É um princípio bíblico. Nós aqui nesse mundo, nós temos uma tendência a sermos muito negativos, porque nós vivemos no mundo negativo. Se você ligar a sua televisão agora, em algum jornal, ou um YouTube aí que você siga que fala de coisas de reportagens, essas coisas, você vai ser bombardeada de coisas absolutamente negativas. E a Bíblia também diz que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, provavelmente, se você é uma dessas pessoas que vive assistindo essas coisas, que vive contactando com pessoas negativas, você o tempo todo está falando que o país não vai dar certo, que todo mundo está pobre, que a sua família não tem jeito, que o seu marido não tem jeito, e você está o tempo todo fazendo decretos poderosos no negativo. E esse vídeo chegou até você porque eu quero te ensinar a usar esses decretos poderosos para o bem. Para que você consiga transformar essa sua realidade, sair desta vibração negativa e alcançar a vibração positiva. A vibração correta, a vibração que vai te fazer prosperar. Porque muitas das vezes você está aí falando que quer prosperar, você até faz curso, você já estudou marketing digital, você começou um canal no YouTube, você começou no Instagram, você fez N coisas. Mas o tempo todo você está convivendo com pessoas negativas, falando coisas negativas, absorvendo coisas negativas e falando. O tempo todo decretando coisas que não fazem nenhum sentido para aquilo que você quer. A sua realidade que você quer desejar, ela está aqui. E você está aqui, vibrando aqui no negativo, falando o tempo todo coisa errada, falando o tempo todo coisas sem sentido para que você chegue aqui e alcance o topo da sua vitória. E o segredo número 1 para você começar a mudar essa frequência é então você largar essas coisas que te dão combustível para fazer as confissões negativas. Ou seja, parar de se alimentar de coisas que vão fazer com que você confesse errado. Então, se você é aquela pessoa que adora uma notícia ruim, você vê uma notícia lá ruim, o Rio de Janeiro está em guerra, você começa a assistir o Rio de Janeiro está em guerra e fica ali dias e dias e dias ouvindo e replicando e falando tudo aquilo que está acontecendo no natural. Desligue essas coisas que dão combustível para você fazer isso. Se você é aquela pessoa que você conversa com outras pessoas e que essas pessoas também só estão ali no negativo, afaste-se dessas pessoas. Saia desses ambientes. Os ambientes podem mudar a frequência da sua mente. Passe a assistir coisas que te dê esse ensino positivo. Passe a frequentar lugares que te dê esse estímulo positivo. Passe a ler mais a Bíblia em palavras positivas. Leia salmos, confesse esses salmos. Quando você começa a fazer isso, você já começa a sair, então, desta péssima vibração. Dessa vibração que está te tirando da parte positiva e te colocando na parte negativa. E o que seria, então, usar decretos positivos? Usar decretos positivos é se apossar daquilo que está escrito na palavra de Deus. Decretos positivos poderosos. Você vai ver a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai encontrar promessas positivas. Embaixo desse vídeo eu vou deixar promessas positivas para que você possa ir ali na descrição, copiar, colar
e confessar. Eu também tenho 2 vídeos aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui no cards, que são vídeos maravilhosos feitos com confissão para você ver e ouvir todos os dias. Esses vídeos foram muito pensados. Ali eu estou usando imagens que vão despertar a sua mente, imagens que vão te ajudar a pensar no positivo e as palavras bíblicas, que é o combustível, que é a coisa mais importante, porque foi através dela que o mundo foi feito. Então você vai ver essas palavras, vai confessar essas palavras. E cientificamente, gente, já está comprovado que quanto mais você fala algo, mais as suas trilhas neurais são ativadas, os seus pensamentos são modificados, são limpos e mais você vai agir daquela forma. Existem hábitos ruins e hábitos bons, né? E através de palavras você consegue mudar esses seus hábitos. Se você é uma pessoa que você fala que você não consegue nunca praticar tal esporte, que você não consegue nunca gravar um vídeo para a internet, que você não consegue nunca se comunicar, você nunca vai se comunicar. Nunca vai conseguir praticar o esporte. Agora, se você começa a crer, a determinar, a confessar, a decretar que você é uma pessoa que consegue, que você é uma pessoa mais que vitoriosa, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que Deus, ele é contigo e você não teme nada. O Senhor é comigo, não temerei nada que me possa fazer o homem. Eu sou destemido, eu sou corajoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você começa a confessar isso, você começa a decretar isso, as coisas começam a mudar, a sua frequência vibracional começa a mudar e isso hoje é provado cientificamente. Nunca a ciência esteve tão junto com a espiritualidade. Nós estamos vivendo numa era em que a ciência não fica mais o tempo todo abolindo, dizendo que a espiritualidade é mentirosa. Não, os cientistas, os médicos, eles gostam que nós pratiquemos esse tipo de coisa porque eles sabem que neurociência e fé não são coisas opostas. Hoje elas andam juntas, tá? Hoje elas andam muito juntas. Então você começa a mudar essa sua frequência vibracional. Decretos são poderosíssimos. Eu só quero te explicar agora quando e como usar para você não ser essa pessoa chata, tá? Decretos são maravilhosos para você usar em oração. Esse é o momento mais indicado para que você comece a usar as confissões. Não é enchendo a paciência do seu marido que não crê em nada disso. Não é enchendo a paciência do seu filho que não acredita em nada disso. É no teu a sós com Deus. E aqui no canal já falei que é muito legal começar o dia colocando a palavra de Deus na sua mente. Começar o dia orando, buscando. Então, a sua oração, ao invés de ser aquela coisa assim... Ai Deus, ó vida, ó céu, azar, meu marido tá assim, minha filha tá assado e eu tô assim, e tá ruim a coisa. Em vez de fazer isso, você pode começar a pegar essas palavras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você, lógico, vai apresentar o seu problema para Deus. Eu não tô falando para você não fazer isso. Você vai apresentar, mas você vai confessar. Você vai dizer, olha, a situação tá assim. Eu não estou próspera, hoje eu estou passando por esse problema financeiro, mas eu acredito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu acredito que o Senhor me dá muita inteligência, muita sabedoria, porque eu tenho a mente de Cristo, porque eu creio em Jesus Cristo, porque o Senhor me dá novas ideias, o Senhor me dá novas coisas para fazer, me conecta a novas pessoas, porque o Senhor vai na minha frente abrindo os caminhos. E você vai confessando, você vai falando. E no início você vai se sentir meio estranho, porque você vai dizer, nossa, caramba, será que eu tô viajando na maionese? Você pode pensar esse tipo de coisa, sabe? E no início pode ser que você não tenha tanta fé. Mas a confissão, ela vai ativando a sua fé. Porque uma outra coisa que eu vejo aqui muito na internet são aquelas pessoas que estão sempre para cima e acreditam o tempo todo em Deus e elas estão com uma fé imensa. Mas, gente, nós somos seres humanos. Tem dia que a gente está com a fé mais abalada, tem dia que a gente está com uma fé maior.
né? Nós temos oscilação de emoções. Não tem, inclusive, como você ser o tempo todo assim, sabe? O tempo todo linear, isso não existe. A linearidade, ela não existe, gente. Se você vê lá o coração, né? Você vai ouvir lá quando tá medindo os batimentos cardíacos, fica assim, subindo e descendo, subindo e descendo. Nós somos assim. E para que a gente consiga mudar essa vibração, é preciso que a gente confesse. É preciso que a gente faça ações. Por isso que a oração é oração. Tem uma ação ali. A ação de orar. Então, esse é o melhor momento. Porque muitas vezes você usa essa confissão combatendo alguém. E aqui é o modo errado, é aqui que muita gente erra. E tomara que você tenha ficado até esse momento do vídeo, porque isso aqui é muito sério. Às vezes você não orou, você nem crê, você nem sente, mas vem o seu marido e você combate ele. Você briga usando a palavra e brigando. Usando a palavra de Deus como um escudo, não contra as armas do inimigo, não contra as forças malignas, mas contra o próximo, contra o filho, contra não sei quem. Tá errado, essa confissão não vai dar certo. E é aqui que muita gente erra, tá? A confissão vai dar certo se você fizer dessa maneira correta, em oração ou em momentos que você é a sós ali, você tá só e de repente vem aquele pensamento ruim, aquele pensamento sabotador do inimigo mesmo. Vem sobre você e você vai e confessa. Você combate confessando, aí você está lutando contra as forças das trevas. Aí sim, você está lutando contra a negatividade e você vai conseguir mudar essa vibração e vencer. Podemos confessar também com outras pessoas, não tem problema. Mas quando as pessoas que estão ali em volta da gente têm a mesma fé. Se uma pessoa está ali naquele ambiente onde ela fala assim, nossa, as coisas estão tão difíceis esse ano aqui no Brasil, né? Mas nós vamos conseguir. Nós vamos e podemos confessar. Podemos também entrar ali com uma palavra, com uma confissão, tá? Isso é muito importante. Outra maneira de confessar é através dos pensamentos meditativos. Eu sou uma pessoa a favor da meditação guiada, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a meditação guiada, usada com prudência, não adorando a ídolos, não falando coisas místicas, mas falando a palavra de Deus, falando coisas boas e com músicas boas, que não está induzindo você a coisas erradas ali, arquétipos e coisas que não funcionam, né? Aliás, arquétipo também tem um vídeo aqui falando os bons, né? Os bíblicos, aqueles que são puros, aqueles que não são arriscados de você usar, né? E é isso, gente. Eu quero muito que você coloque isso em prática. Eu quero muito que dê certo na sua vida. Eu declaro que vai dar certo na sua vida. E quero muito que você comente aqui se você tem facilidade de usar esses decretos. Se você gostou desse vídeo, favorita, compartilha, tá bom? E não esquece de estar sempre entrando aqui no canal para ver os novos vídeos, porque isso é muito importante para que eu possa produzir mais para vocês e que você possa, então, fazer parte dessa comunidade maravilhosa aqui do canal Reencontre-se. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo reencontro. Tchau, pessoal!